Lucas capítulo 15. A partir do versículo 25 até o versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Amém? Pode se assentar? Eu pretendo ser bem rápido, então você não vai dormir. Mas eu não quero perder aquilo que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está construindo de despertamento e conhecimento para nós. Eu não quero perder isso. Então, não fique preocupado com a hora. Eu tenho certeza que o tempo vai ser bem breve, mas vai ser muito profundo para a gente. Eu sei que vocês já discutiram muito hoje sobre o que foi falado ontem, mas é importante a gente relembrar um pouquinho, né? O pastor Ezequiel trouxe uma palavra e eu vou pegar vocês logo de surpresa. Qual o texto? Lucas 10. Responderam rápido, que bom. Lucas 10. Um texto muito conhecido, mas diante daquilo que nós estamos falando, servos de fato, um texto extremamente pertinente. Aonde a gente estava vendo ali duas pessoas e eu estava passando nos grupos, né? Eu tenho essa mania de passar, parece que eu não estou, mas eu estou. Eu estava observando os comentários e aí um dos grupos alguém falou assim: mas Marta não estava de todo errado, não. E eu falei: olha, pegou o espírito da coisa, porque o pastor Ezequiel falou aqui sobre isso, que não era uma análise, um julgamento da postura de Marta, mas sim da questão do aproveitar a oportunidade, o serviço. Não está preocupado com o ativismo que Marta naquele momento estava preocupada. E lembra que o pastor Ezequiel falou muito bem aqui com propriedade que muitas pessoas entram nesse ativismo sem perceber, assim como Marta. E não quer dizer que Deus te ama menos ou te ama mais, mas já acaba acontecendo. E o despertamento desse retiro é para que nós não nos deixemos levar pelo ativismo e deixemos escapar a oportunidade de aproveitar os momentos com o Senhor. Não foi isso, resumidamente, que nós aprendemos ontem? E ainda seguindo dentro da temática servos de fato, eu preciso também entender o que é servir a Deus. É o que nós vamos falar um pouquinho hoje. O que é servir a Deus e qual a importância do serviço na vida do discípulo. Quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Amém? Amém. Tem gente que estava com dúvida ainda. Se você segue Jesus, você é discípulo. Quem é discípulo aqui? Amém. Então, na vida do discípulo, tem uma importância o fato da gente servir. E esse texto que nós lemos pode parecer estranho para você. O que o pastor vai falar sobre serviço aí nesse texto? Calma. Vamos devagar, por partes. Esse texto aqui que nós lemos está num conjunto de 3 parábolas que Jesus conta, no capítulo 15. Você, como bom estudioso da Escola Bíblica Dominical, você vai lembrar disso. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha que se perdeu. Lá a partir do versículo 1. Há uma ovelha, há 100 ovelhas, uma se perde. O pastor deixa as 99 no aprisco. Aquela música eram 100 ovelhas. Essa música é mesmo. E ele vai atrás daquela que se perdeu. E o texto Jesus traz uma coisa muito interessante nas 3 realidades.
Nessa primeira você vai entender que quando o pastor traz a ovelha, há uma grande festa e todos se alegram. Porque aquela ovelha que estava perdida foi encontrada. A gente podia falar que são as 3 parábolas das coisas perdidas que foram encontradas. A segunda é aquela mulher que perdeu a sua moeda, a sua dracma. E quando ela perde aquela moeda, ela chama suas amigas para ajudar a procurar. Ela procura. Quando ela encontra, o que acontece? A grande alegria e festa. E aqui na parábola chamada do filho pródigo, nós vamos também ver a situação de alguém que se perdeu. E aqui foi um dos filhos, o filho mais novo. Ele se perdeu. E quando o pai encontra o filho novamente, quando o filho retorna, naquele lugar há uma alegria e festa. O texto diz que o pai montou aquele banquete, chamou muita gente e todos festejaram a volta do filho mais novo. Só que tem um personagem que destoa das 3 parábolas, do sentimento das 3 parábolas. Todos estavam alegres, tanto na da ovelha perdida, tanto na dracma perdida, como na do filho pródigo. Todos estavam alegres, mas tem uma pessoa que não estava alegre. Quem era essa pessoa? O filho mais velho. É o único personagem em todo esse capítulo que sai completamente do sentimento de todos os outros. Ele não se alegra, ele não participa da festa, ele reclama, ele reivindica, ele bate o pé. Vamos ver isso mais para frente, mas ele é o único que me parece não estar tão contente. E é olhando para o sentimento desse filho mais velho que a gente vai refletir sobre algumas questões. Nesse comportamento aí do filho mais velho, a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida de serviço. Aí no texto que você leu, no versículo 29, na parte A, vai dizer assim: mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. A primeira parte termina aí quando ele diz que nunca transgrediu um mandamento sequer do Senhor. Olhando para esse filho mais velho, a gente entende que ele julgava ou entendia que serviço era apenas obediência a mandamentos. E ele joga isso na cara do pai: eu nunca desobedeci o Senhor. E qual é a lição que eu tiro para a minha vida olhando para essa primeira postura do filho mais velho? Todas as vezes que eu sirvo só para cumprir regras ou com medo da punição, eu não sou um servo de fato. Há muitas pessoas que estão servindo a Deus e dizem servir a Deus, mas porque ou estão com medo de ir para o inferno, ou porque querem cumprir os mandamentos direitinho para ver se vão ser justificadas só por ter cumprido a lei, só por ter cumprido o mandamento. O filho mais velho joga na cara do pai, literalmente fala assim: olha, eu cumpri tudo que o Senhor falou e nunca desobedeci. Mostra aqui que o sentimento dele era um sentimento de ter cumprido regras, regulamentos. Há muitas pessoas que param na religiosidade, acham que ir à igreja todo domingo, ou às quartas ou quinta-feira, como é lá em Jardim Progresso, já é suficiente para dizer que você é servo. A gente vai mais além, porque esse filho joga isso na cara do pai, e o pai, na verdade, não estava preocupado com essa questão, e é mais além ainda. E quando nós fazemos as coisas para o Senhor, com medo de transgredir alguma regra ou algum mandamento, nós não estamos servindo ao Senhor de verdade. Muitas pessoas só servem a Deus porque têm medo. E mais uma vez eu lembro de um CD, um dos primeiros CDs que o Fernandinho gravou, se eu não me engano foi até o Faz Chover. Não vou cantar isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Faz só, vamos mudar a letra aí. Mas tem uma coisa, eu sempre falo sobre isso porque isso marcou, acho que todo CD.
apesar das músicas, o que me marcou foi a frase que ele coloca lá. Ele coloca bem no final, é mais ou menos assim, dizendo: Senhor, se eu te servir com medo de ir para o inferno, que o Senhor me queime no fogo do inferno. Porque eu não quero servir ao Senhor só porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu preciso servir ao Senhor com alegria. O sentimento que deve permear o nosso coração de servos não é o de cumprir um conjunto de regras e obrigações, mas sim um sentimento de alegria por servir aquele que tanto fez por nós. Esse sentimento que estava no filho mais novo. Abre aí a sua Bíblia, do versículo 17 ao 20, você vai ver que o filho mais novo, ele verifica que pecou, ele reconhece que pecou e diz assim: meu Deus, eu preciso voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai eu tinha alegria, eu tinha alimento, até os servos do meu pai comem do melhor, e eu estou aqui, eu vou voltar para ele. Reconheceu o erro, desejou servir novamente o pai, porque entendia que o lugar que ele estava era melhor, o lugar que ele estava antes era melhor do que ele estava naquele momento. Ele queria voltar para lá. E tem uma coisa muito interessante do filho mais novo, é que ele diz assim: eu vou lá e vou pedir ao meu pai para ficar servindo. Eu não quero mais a posição de filho, não, eu quero só servir, porque ele entendia que servir lá seria com uma alegria, e ele teria uma alegria maior do que fazer qualquer outra coisa, até mesmo ser filho. Olha o contraste dos sentimentos dos filhos. Um queria recompensa, que a gente vai falar aqui no próximo ponto, por ser o cara que serve com rigor, cumprindo o mandamento. O outro descumpriu os mandamentos, mas se arrependeu, voltou e disse: não tem lugar melhor do que estar servindo na casa do meu pai. E fica muito claro nessa passagem, eu podia ter falado antes, mas vou falar agora. Fica muito claro que quando Jesus conta essa parábola, ele está usando duas figuras, a primeira do pai e a dos filhos. O pai, é muito claro, quem é o pai para a gente? Deus. E os filhos? Somos nós. Então esse filho mais novo, ele quis voltar para a presença de Deus, porque entendia que na presença de Deus, servindo a Deus, era o melhor lugar para estar. Mas o filho mais velho não. O filho mais velho, ele diz: olha, eu te sirvo. E é interessante. Ela ri para mim, tá? Se ela não ri para vocês, para mim ela ri. Acho que é o cara careca que está brilhando. Não é? Servir, vamos voltar aqui. Hoje eu estou atento, então não vou me perder. Servir aqui é interessante, porque longe de a gente ficar aqui falando sobre verbos, sobre grego e hebraico, mas assim, quando a gente analisa um pouquinho os verbos no original, a gente vê algumas questões muito particulares. O verbo servir aqui, no caso, quando ele fala de sirvo, ele está falando do léu, que quer dizer ser escravo. Eu sou seu escravo. Ele tinha a noção de escravidão. Do léu, estou te servindo, do verbo doulos, quer dizer servir. Eu sou seu escravo. Mas a concepção de escravidão que ele tinha era: eu estou preso às suas regras e vou, eu sou o filho mais velho, e vou obedecer às suas regras. O serviço que Deus quer e espera de nós não é uma prisão às regras, mas sim um amor aos princípios de Deus, uma alegria em servir a Ele. Porque entende que ali é o melhor lugar, ainda que seja em qualquer posição. Por mais que você não seja o pastor da igreja, por mais que você não seja o ministro de música, por mais que você não seja o tesoureiro, que é o dono do dinheiro da igreja, por mais que você não tenha um cargo importante, mas irmão, o tesoureiro também tem muita dor de cabeça, né, Alexandre? Muita dor de cabeça. Mas você não tem um cargo importante, você quer estar servindo a Deus. Alguém tem visto aí notícias sobre o que está acontecendo lá em Kentucky, nos Estados Unidos? Um grande avivamento do Senhor, uma igreja que está reunida desde o dia 8 de fevereiro. E até hoje, até agora, estava olhando recentemente aí para ver, até agora o movimento só aumenta. São mais de 10.000 igrejas, até no Brasil, aderindo ao culto ininterrupto, adorando ao Senhor.
Estou servindo ao Senhor, não porque tenho uma posição ou status, mas pelo prazer de estar na presença dEle. E eu vi, como eu sigo muitas pessoas no Instagram, eu vi que tem um grande teólogo, eu já tinha ouvido falar dele, esqueci o nome agora, mas que ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Ele estava lá na igreja servindo, sabe onde? Como porteiro. Ele foi lá para ficar na portaria, ajudando as pessoas e direcionando as pessoas. Nossa, esse homem tem tanta fama, tantos livros escritos, é um grande teólogo. O que ele está fazendo na portaria? Ele está servindo ao Senhor, não importa a posição. Porque quando as coisas do Senhor estão acontecendo, grande no lugar só é Ele, só o Senhor. Nós somos todos pequenininhos, servos. O filho mais velho não entendeu isso. E foi até o pai reivindicar isso. Você fala, poxa, que filho horrível esse, né? Nós fazemos isso muitas vezes. Quando vamos até o Senhor e falamos, Senhor, mas eu tenho estado na tua casa, eu vou à igreja, eu pago o dízimo. Como tem gente que diz, eu pago o dízimo, eu estou dando o dízimo certinho, eu não te roubo não, eu tiro lá. Como se porcentagem fosse alguma coisa, mas eu tiro lá meus 10% direitinho, bonitinho, não estou te roubando. E o Senhor está deixando essa coisa acontecer na minha vida. O que está acontecendo, Senhor? Muitas vezes nós agimos como filho mais velho, vamos ao Senhor dizendo assim, eu tenho obedecido os teus mandamentos. E jogamos na cara de Deus, dizendo, olha, eu estou te servindo, não infringi teu mandamento. Agimos como filho mais velho, e o que o Senhor quer, meu filho, passa pela tua tribulação, faça com alegria, porque o que eu quero é que você um sentimento de prazer de estar na minha presença, só isso. Você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que alguns problemas ficaram por lá, seja por São Gonçalo, seja por Nova Iguaçu, não sei se tem alguém que mora em outra cidade, está lá seus problemas, não estão? Na verdade estão até com você, mas você está procurando esquecer esses dias. Eles podem ser que eles não sumam quando você voltar. Vou te dar uma palavra que você vai dizer, pô, pastor, voltou para baixo. Você vai chegar lá, você vai se encontrar, talvez você encontre eles do mesmo jeito. Só que você não vai ser o mesmo. Amém? E quando você chegar e olhar para o problema, você vai dizer assim, não importa, eu vou continuar servindo ao Senhor. Perdendo, ganhando, eu vou continuar com a alegria de servir ao Senhor, porque eu sou um servo de fato. Servo de fato não joga na cara de Deus o que faz por ele. Servo de fato não fica ligado só às coisas que faz, o ativismo, mas servo de fato é aquele que sente prazer. Esse sentimento que advém de uma alegria de estar na presença de Deus. Tem alguém cansado aqui? Não. Mentirosos. Eu estou cansado. Está cansado, pastor? Estou cansado. Até para descansar cansa, irmão. É sério, para descansar cansa. As camas não são as mesmas, né? Todo mundo ali, o pessoal que está aqui embaixo é privilegiado, porque a unção do Senhor, o óleo que desce aqui, está descendo sobre a barba de Arão, está chegando lá embaixo. Amém? Pega isso aí, irmão. Terra! Isso é para acordar, que eu vi que tem gente dormindo. Já pegou aí, né? Mas nós somos cansados, sim. Muita gente cansada. Mas você está aqui por quê? Nós estamos aqui porque nós entendemos que servir ao Senhor é ter a alegria de estar na presença dEle. Quando começou a cantar as canções aqui, eu sou todo desengonçado, desajeitado, não sei dançar, não sei cantar, não sei fazer nada, mas tem uma hora que a alegria toma o meu seio, não dá para ficar parado, eu fico igual uma bala de bambu. Para lá e para cá. Mas sabe o que é isso? Não tem como ficar parado diante da presença do vento do Espírito Santo de Deus. Ele movimenta a gente mesmo. Ele nos dá alegria, a gente levanta e vai. Nosso prazer em servir a Deus não é fazer coisas para depois jogar na cara dele, e sim ter a alegria de estar na presença dele. Amém? Outra coisa, a parte B do versículo, o filho mais velho servia o pai com um interesse. Isso aí não acontece, não. Na igreja do Retiro não acontece. Como o pessoal da Memorial sabe, na igreja do meu primo acontece demais. Vou na igreja para quê? Vou receber minha bênção. Irmão, está errado.
Você vai na igreja para prestar culto ao Senhor. Você vai na igreja para servir ao próximo. Você vai na igreja para servir a Deus. Você vai na igreja para servir quem entrar por aquelas portas. Você vai na igreja para fazer outras coisas. De graça você recebe do Senhor porque Ele te dá. Mas não vai com interesse, não. Vai com alegria. Sabe o que acontece hoje? Porque tem muita gente que não está indo à igreja porque acha que não precisa mais receber lá. Dá para receber pela live. Televisão, vocês que são ricos, eu não. Uma televisão de 79 polegadas na sala. Está lá, bonitona, e bota dá para escolher. Qualquer igreja, não vou fazer críticas. Falei para mim mesmo que eu não vou fazer crítica. Qualquer igreja você coloca lá, está lá uma live. Estou recebendo em casa. Estou recebendo em casa. Muitas pessoas estão deixando de ir à igreja porque resumiram servir ao Senhor ao fato de estar presente no templo, ao fato de estar congregando, estar no hall de membros de alguma igreja. Servir ao Senhor é ter prazer e alegria de estar na presença dEle. E necessariamente estar na presença do Senhor também engloba estar em comunhão com os irmãos. Então aqueles que não estão congregando como igreja, não estão sentindo a alegria de servir a Deus de verdade, de fato. Porque não fui eu que inventei isso, não foi o pastor Ezequiel que inventou esse negócio de igreja. Quem instituiu a igreja, que não é a organização, falei muito isso hoje conversando, né? Igreja não é organização, igreja é organismo vivo. Organização é Tabajara, loja americana, isso são organizações. Empresa, igreja é um organismo vivo, que se movimenta, que cresce, que é nutrido pelas células, que é nutrido pelo alimento. Então, se você não entende isso, passe a entender. A igreja é isso. E esse filho mais velho servia ao pai só com o interesse de ser recompensado. É muito claro isso na parte B do versículo. Ele diz assim: Poxa, pai, eu estava tanto tempo com vocês servindo aí, fazendo tudo. Quantos bancos eu carreguei lá em Jardim Progresso, lá na Memorial da Posse? Quantas vezes eu esfreguei o chão, limpei? Quantas vezes eu ajudei os irmãos a tirar o ferro da barricada? Realidade que ninguém conhece, né? Tirei o ferro, vamos lá. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes o Senhor nunca me presenteou? O filho mais velho estava servindo a Deus com o interesse de ser recompensado. E há muitos irmãos na igreja do meu primo que servem a Deus com o interesse de ser recompensado. Eu vou na igreja para receber, aí não recebe, ainda põe a culpa no pastor. O pastor estava fraquinho hoje. A mensagem dele hoje, ó. Puxou o pastor. Vou ter que procurar uma igreja com uma mensagem mais poderosa. E a gente que sofre ainda, né? Depois a ovelha vem toda arrebentada, cheia, toda confusa, com a porção de teologia na cabeça lá, diferente, e o pastor ainda vai lá com todo amor. Mas a minha mensagem era fraquinha, né, irmão? Aí você vai lá e cuida. Guardar aquela coisa, aquela vontade de matar a ovelha. Guarda, cuida de novo, resgata, põe de novo no rebanho. Mas é o interesse de receber. Eu aprendi uma coisa: todo culto que eu vou, que eu saio de lá com a sensação de que não recebi, eu tenho a plena convicção que a culpa é minha. Isso eu aprendi. Porque o Deus que está no culto é o mesmo, ele não muda. Então, o que aconteceu diferente? Eu não estava preparado suficientemente para receber o que ele tinha para me revelar. E aí já contei essa história algumas vezes, mas como já contei muito tempo, eu vou contar de novo. O Tommy Tenney, ele escreve no seu livro A Casa Favorita de Deus a história de um amigo que ele tinha, que era muito gordo. Mas muito, muito gordo. E ele sempre convidava esse amigo para ir para a casa dele. E o amigo sempre se esquivava, porque ele tinha dificuldade até para passar na porta e tal. Teve um dia que esse amigo aceitou. Foi na casa do Tommy Tenney, esse escritor. Quando chegou na casa do Tommy Tenney, o Tommy colocou uma cadeira lá para ele sentar. Esse amigo foi e sentou. O que aconteceu quando ele sentou? A cadeira quebrou, ele caiu no chão, foi aquele constrangimento todo. Esse amigo fez a refeição com ele e foi embora naquele dia. E o Tommy, todo contente que tinha recebido aquele amigo,
Foi lá, cara, pô, nunca mais você foi lá em casa. Ah, não, um dia a gente marca. E ele encontrava de novo, nunca mais você foi lá em casa. Ah, não, outro dia a gente marca para ir lá. Aí teve um dia que o Tommy de tanto insistir, ele falou assim, Tommy, nós somos muito amigos, né? E o Tommy falou para ele, sim, somos. Ele falou assim, eu vou te falar uma verdade. Você há muito tempo me convidava para ir na tua casa. Mas quando você me convidou, você não preparou nenhum lugar, um mínimo lugar que suportasse o peso da minha presença. Como é que eu vou voltar lá? Se eu vou passar vergonha de cair de novo? Se eu não vou ter um lugar para me acomodar? O Tommy disse que ficou arrasado com aquilo. E ele foi para casa, orou a Deus, e Deus disse, eu fiz isso para você entender também. Que quando você pede pela minha presença, não prepara um lugar para que a minha presença repouse, você está errado. Nós pedimos muito peso da glória do Senhor, mas não preparamos o lugar para servi-lo de verdade. E a gente ainda quer que Ele venha. Então, quando eu vou à igreja querendo mais do Senhor, cheio de expectativa e nada acontece, é porque a casa que eu deveria ter preparado, eu não preparei suficientemente, o Senhor não veio. Entenda isso. O problema não é de Deus, não. O problema é nosso. Amém? Amém. Deus é bom. Se não trabalharmos para o Senhor e para a obra do reino com alegria, nós não somos participantes, não somos servos de verdade, não estamos servindo de verdade. Vamos seguir. Já caminhando para o final, vou falar com o pastor Ezequiel ontem. Ele falou, eu pensei que era só eu fazer isso, mas o pastor Ezequiel faz a mesma coisa. Então, caminhando para o final, demora mais 2 horas pregando. Mas estou chegando no final mesmo, irmãos. A terceira coisa aí do comportamento, esse comportamento que destoa dentro dessas parábolas, outra coisa que a gente vai ver aqui. O filho mais velho, por ele ter esse interesse em receber alguma coisa, ele se tornou insensível para o problema dos outros. Sabe por que a igreja hoje é tão insensível com o próximo, com o irmão que está do lado? É porque está na igreja por interesse. Os irmãos estão na igreja por interesse. Às vezes a gente vai no culto, mais uma vez vou citar esse exemplo, que é o mais clássico. Você vai no culto querendo receber do Senhor. Aí senta do lado do irmão. Um azeite, né? Você está no azeite. Deus, maravilha. Aí está o irmão do lado assim. E você está no azeite. E o louvor começa, e você tudo que eu mais quero. Oh, meu irmão está ali, chorando, e você está recebendo. Acaba o culto, você vai embora, vibrando, recebido o Senhor. E o irmão sai da igreja chorando. Você recebeu. Você foi lá com o interesse de receber. E o seu interesse te cegou. Porque você não conseguiu olhar a necessidade de quem estava do teu lado. Para ser servo de fato, eu preciso ir para a igreja sem interesse e me preocupar com o que estão sofrendo ou necessitando de alguma coisa do meu lado. O filho mais velho foi insensível, ele não quis nem saber o que tinha acontecido com o irmão. Era irmão de sangue. O que aconteceu com ele? Será que ele está bem? Eu vou me preocupar, será que ele está resgatado mesmo, restaurado? Eu fico imaginando que esse filho mais novo, ele deveria estar na capa do Batman. Porque diz que ele passou tanta fome que ele desejava comer as bolotas que eram servidas ali para os porcos. Quando ele estava lá no mundão, perdido. Só que o filho mais velho, ele ficou tão insensível, mas tão insensível que ele não conseguiu perceber a necessidade do irmão e entender. Irmãos, se nós queremos ser servos de fato, pare de olhar só para frente, só para receber. Comece a olhar em volta. Você recebe muito mais quando você ajuda um necessitado, um irmão necessitado. Você festeja muito melhor do que recebendo só sozinho. E aí, para a gente caminhar por mais um estágio do final. Eu ia passar até o vídeo, mas eu vou contar a história para você. É uma história até viral, algumas pessoas devem ter visto aí no TikTok, mas tem um pastor chamado Alexandre, esqueci a igreja dele agora, que ele conta a experiência dele com uma
ministério que ele assumiu. Ele assumiu o ministério, ele chegou na igreja e ele começou a fazer aquele levantamento que todo pastor faz. Como é que está a igreja? Quem está brigando com quem? Quem é o irmão que está mais cri-cri? Quem não é? Quem eu vou ter que conversar um pouquinho mais? Quem a gente vai precisar fazer reconciliação? Isso é igreja, gente. Igreja é assim mesmo. Isso não é nada de anormal, não. Isso é bom. O pastor gosta desse trabalho. Dá trabalho, dá dor de cabeça, dá noite de choro, mas no final das contas é tão bom ver todos reconciliados. Que maravilha. E esse pastor assumiu, estava fazendo esse trabalho, e aí viu que a igreja estava com um caixa muito baixo e não tinha condições de pagar ninguém para limpeza. Mas ele estava lá no gabinete dele e aí entrou um irmão chamado Juvenílio. Eu lembro o nome porque, cara, essa história é fantástica. E Juvenílio entrou no gabinete desse pastor com um de chaves e falou assim: pastor, meu nome é Juvenílio e eu vim aqui perguntar ao pastor se eu posso continuar com as chaves da igreja. E o pastor perguntou: mas por que o irmão tem a chave da igreja? Ele falou assim: não, pastor, é porque a igreja está sem condições de pagar alguém para limpar. E eu venho toda manhã, todo dia, e limpo o templo. Mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja te paga por isso? Não, pastor, a igreja não paga nada, eu sou aposentado e eu não preciso receber da igreja. O pastor ficou preocupado. Cadê o Gabriel? Gabriel? Principalmente se o pastor fosse advogado. Ele fala assim: não, que isso, o cara trabalhando sem carteira assinada. Quando sair, vai acontecer o quê? Se aborrecer com o pastor, processo. E aí o pastor também pensou nisso. Falou: olha, eu vou analisar, porque o senhor parecia tão bem intencionado que você vou analisar um tempo. Mas eu estou preocupado. Esse cara vai arrumar um jeito de botar a igreja na justiça. Ele perguntou: quanto tempo você faz isso, irmão Juvenílio? Ele tem 3 anos. 3 anos, já dá uma indenização danada para poder pagar. Ele, pastor, pode ficar despreocupado, eu venho, limpo a igreja, não tem problema. E o pastor decidiu apostar e confiar no irmão e deixou ele limpando a igreja. Passado algum tempo, esse irmão entrou no gabinete do pastor e falou assim: pastor, eu precisava pedir um favor do senhor. O pastor falou: diga, ô Juvenílio, o que você precisa? Ele: é porque eu tenho uma consulta médica marcada, eu não consegui trocar exatamente na hora que eu vim limpar a igreja, eu posso faltar? Aí o pastor virou para ele e falou: mas irmão Juvenílio, você não recebe nada da igreja, você pode vir ou não vir a hora que você quiser. Não, pastor, vir limpar a igreja é um prazer. Se o senhor disser que eu tenho que vir limpar na quarta-feira, que era dia de culto pela manhã, eu venho. Eu marco a consulta. Era pelo SUS, gente. Remarcar a consulta pelo SUS. Bota aí, eu sou otimista, 6 meses, pelo menos, para remarcar a consulta. E o pastor falou assim: não, irmão Juvenílio, pode ir na paz. Vai lá, faz a sua consulta e volta. Aí o pastor falou assim: esse irmão é de outro mundo, não é possível. Tem tanta gente que está trabalhando e não vai recebendo. O irmão vai pedir autorização para faltar sem receber. Tem alguma coisa errada com esse irmão. Aí ele começou também a ficar um pouco mais calmo, né? Para esse irmão é sobrenatural. Tem alguma coisa errada com esse irmão. E ele disse: passado algum tempo, o irmão Juvenílio chegava às 7 horas, se atrasou um pouco. E o pastor chegou e ele ainda estava limpando a igreja. Porque sempre que o pastor chegava, ele já tinha terminado a limpeza. E aí o pastor disse que viu o irmão Juvenílio lá na frente limpando os bancos. E ele foi lá para falar com o irmão Juvenílio. Ele disse que quando ele chegou perto, ele foi bem devagar, chegou perto e o irmão Juvenílio estava chorando. O pastor perguntou logo, né? Falou logo com ele mesmo. E o irmão Juvenílio: não tem problema. Vou ter que fazer gabinete antes do culto. O culto era pela manhã. E ele disse que foi se aproximando. O irmão Juvenílio estava abaixado, limpando os bancos, chorando e orando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu era um bêbado. A minha vida estava acabada. A minha família estava perdida. E o Senhor me deu a oportunidade de ser resgatado e limpar o seu templo, o seu santo templo. O Senhor me deu a oportunidade de limpar o altar onde o teu servo vai pregar. O Senhor me deu a oportunidade de limpar a igreja onde o povo vai te adorar. Senhor, eu era um bêbado. E o Senhor me deu esse privilégio. E o pastor disse que ele limpava e orava, dizendo: Senhor, aqui, aonde uma pessoa sentar nesse lugar, que haja cura. E quando ele limpava o chão do altar, falava: Senhor, que o Senhor use o pastor Alexandre poderosamente, que vidas sejam salvas nesse lugar. O pastor disse que virou as costas, voltou para o gabinete e falou: eu preciso me converter.
servir de fato ao Senhor com tanta alegria. O irmão Juvenil estava todas as manhãs na igreja sem receber um centavo, mas ele se sentia privilegiado, porque ele era um bêbado. O Senhor resgatou ele, a alegria dele estar na casa do Senhor era maior do que qualquer coisa. O pagamento dele era aquele: limpar o templo do Senhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vai à igreja, qual é a alegria que você tem de estar lá? De servir ao Senhor? Ou será que nós estamos muito ocupados querendo coisas em volta, querendo os pagamentos para limpar a igreja, para cantar, para tocar, para pregar, para fazer qualquer coisa? Será que nós estamos ocupados, perdendo nosso tempo com isso? Estamos precisando, nesse tempo, ser mais irmãos juvenis para limpar a igreja, lembrando do que nós éramos. Você já parou para pensar nisso? Quem você era? Ah, pastor, eu nunca fui um bêbado. Não importa. Quando eu vi o relato desse testemunho, irmãos, eu chorei copiosamente, porque eu lembrei quem eu era. Eu nunca fui um bêbado. Eu nunca fui um viciado. Eu nunca sequer caminhei longe da igreja. Eu cresci, fui ensinado nos caminhos do Senhor, mas eu tenho a consciência de que mesmo caminhando nos caminhos do Senhor, eu era um perdido. Mesmo estando na igreja, eu era um perdido. Até o dia em que eu recebi a Jesus na minha vida e disse: Senhor, faça morada em mim, eu era um perdido. E quando eu vi esse testemunho, eu ali mesmo comecei a chorar e falei a mesma coisa: Senhor, eu não era um bêbado, mas eu era um perdido. E hoje eu tenho prazer de te servir, alegria em servir. Olha o contraste: o filho mais velho cobrava por servir, o irmão juvenil servia sem cobrar. Quem você quer ser? O filho mais velho da parábola ou o irmão juvenil? Isso, eu sabia que vocês iam falar, era só para falar para você mesmo, mas tudo bem. Irmão juvenil, mas irmãos, não tem que ficar só aqui hoje não. Talvez você tenha achado a história muito bonita, o pastor contou a história legal. Mas isso não deve ser só uma história. O sentimento que havia naquele irmão é um fato real. Isso é um fato que aconteceu em uma igreja. Quantos irmãos juvenis tem nas igrejas? Muitos. Nós somos um deles, amém? Amém. Nós precisamos servir a Deus com alegria. E agora, para encerrar de verdade, eu falei o que é servir a Deus. Você entendeu o que é servir a Deus? Servir a Deus não é seguir regras e mandamentos e depois jogar na cara de Deus. Servir a Deus é ter a alegria de fazer as coisas para Ele. Essa alegria que muitos já perderam, mas quando a gente recupera, ninguém nos segura. Eu oro sempre ao Senhor: o Senhor não deixa no meu coração morrer a alegria de te servir. Irmãos, porque uma coisa eu sei: a vida é bem difícil. E ninguém enganou a gente, não. Quem foi que te enganou dizendo que seria fácil? Ah, você foi naquela igreja que pregou prosperidade para você, né? Falou que você vai ser bem sucedido agora, e depois que você aceitar Jesus, você vai parar de sofrer. Existe um slogan aí, não vou falar o nome da igreja, mas você chegava na porta, dá o quê? Pare de sofrer. Eu vou botar esse slogan aqui. Karine, traz um facão lá para mim. Sério. Traz dois. O pastor Ezequiel também vai me ajudar nessa tarefa. Você quer parar de sofrer? É só vir aqui no altar que a gente rasga no meio. Você vai ficar só um tempo aqui estribuchando. Depois que você morrer, você para de sofrer. Amém? Não, misericórdia. Depois falou amém. Misericórdia. Irmão, você só vai parar de sofrer o dia em que o Senhor te levar, ou o dia em que o Senhor Jesus voltar, que esse corpo aqui for transformado e você receber um corpo incorruptível. Aí você para de sofrer. Mas enquanto você estiver nessa terra, não tem como não, você vai passar. E Jesus disse isso. Se o meu mestre disse, quem disser ao contrário, eu prefiro ouvir o meu mestre. No mundo tereis, mas tende. Essa é a diferença. A aflição ela tem, mas o bom ânimo do crente é que faz ele passar pelas aflições. Eu falei sobre o que é servir a Deus. E agora, só para a gente encerrar de verdade, duas coisas que vai caracterizar a importância. Porque
servir a Deus e sobre a importância do servir na vida do discípulo. Sabe qual é? Nesse mesmo texto, abre aí, você já está com a Bíblia aberta, versículo 28. A primeira coisa aí, para você entender qual é a importância de servir a Deus. Versículo de número 28 vai dizer assim: o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Entrar onde? Em casa. O que estava acontecendo em casa? Uma festa. Irmãos, a importância de servir verdadeiramente a Deus é para você não ficar do lado de fora da casa onde Deus está proporcionando a festa. Tem muita gente que está na igreja, mas está fora da casa. Está indo aos cultos, mas está fora da casa, do lugar onde Deus está proporcionando a festa, porque não está servindo a Deus de forma verdadeira. O filho mais velho não quis entrar. Não quer dizer que o Senhor embarreirou ele, não. E aí vale a gente fazer essa observação, né? Vai dizer, se Deus vai me excluir, segundo a palavra de Deus, você vai dizer, pastor, o senhor está falando heresia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus também não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. Ok. Eu não estou falando que Deus está deixando ninguém excluído, não. O pai aqui não excluiu o filho mais velho. Quem excluiu o filho mais velho? Ele mesmo. Por quê? Porque os desejos dele e o servir dele eram um servir falso e não de fato. Impediu ele de entrar. Então a importância de servir verdadeiramente, irmãos, é para que a gente não fique do lado de fora, da onde a festa está acontecendo. Você já viu, às vezes, que na igreja está todo mundo muito alegre, mas tem sempre um grupo que está assim, reclamando de tudo, as coisas não estão acontecendo. A igreja está começando a levantar, o discipulado está caminhando, o culto é uma bênção, mas tem sempre os irmãos, e tal. São aqueles que ainda estão servindo como o irmão mais velho, como o filho mais velho. Não estão entendendo que precisam entrar na casa e participar da festa que o pai está proporcionando, irmãos. O Senhor está proporcionando uma festa ininterrupta para a gente. Não para. Assim como esse movimento aí de avivamento lá nos Estados Unidos, a festa do Senhor não para nunca. E é importante servir a Deus verdadeiramente para a gente não ficar de fora disso. E o segundo e o último ponto. Também a importância em servir a Deus com alegria, para que você possa usufruir de tudo que o Pai tem. O que diz lá no versículo 31? Vamos lá? Versículo 31 do texto? Vamos ler juntos. Até quem está dormindo. O pai lhe respondeu: meu filho, você serve comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Sabe qual é a importância de servir a Deus verdadeiramente? É para você usufruir de tudo o que o Senhor tem, porque Ele já disse que tudo que Ele tem é seu. Tem muita gente que está trocando tudo de Deus pelo bezerro gordo. Eu quero tanto aquele cargo de pastor no lugar do Ezequiel. Eu quero. Será? Alguém deve querer cargo de pastor no lugar do Ezequiel. Eu quero tanto, Senhor. Irmãos, para que você está desejando? Não estou chamando de bezerro gordo, não, tá? Para que você está desejando o lugar do bezerro gordo? Aonde vai ter bezerro gordo? Se o Pai já te deu tudo para você usufruir. Tem muito crente preocupado com status, com coisa para receber. Eu sou filho. Você é filho. Tudo que está na casa do Pai, tudo que vem do Pai é seu. Quem serve a Deus verdadeiramente não perde tempo querendo bezerros. Não perde tempo querendo elogio. O pastor não falou que ficou bom. Daí, culpa dele, deixa ele para lá. Se ele não viu, se eu não vi, faz parte da vida. Agora, eu digo para você, alguém viu que é muito mais importante do que eu e o pastor Ezequiel. Quem viu? O Pai, Deus. Ele viu. Espera recompensa não, porque o que eu posso te dar é um bezerro gordo. Eu não posso te dar mais nada. O bezerro gordo de muita gente é: parabéns, o seu trabalho é maravilhoso. Irmãos, eu não estou dizendo que elogio não tenha que ser dito.
precisa dar honra a quem merece honra. Mas eu estou dizendo do sentimento de viver disso. Tem gente que vive de elogios. Só levanta-se e fala: está tudo bem, parabéns. Bezerro gordo. Servir a Deus esperando bezerro gordo é muito ruim, porque eu não estou servindo de fato. Eu preciso servir a Deus, aproveitando tudo que Ele tem. Amém?